Jornal da Capital. Capital Entrevista. Nós vamos entrevistar aqui o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan. Mas antes, tem uma matéria que eu estava procurando, achei. A alegria de Bolsonaro. Tem uma matéria que está no site O Antagonista. O Planalto obteve nos subterrâneos do Supremo uma informação que alegrou Jair Bolsonaro, diz o jornalista Josias de Souza. Soube-se que Dias Toffoli já dispõe de maioria para aprovar no plenário da Suprema Corte a liminar que travou processos abastecidos com dados detalhados do antigo COAF sem autorização judicial. Confirmando-se a novidade, a investigação que corre no Ministério Público do Rio de Janeiro contra Flávio Bolsonaro e o faz-tudo Fabrício Queiroz será transferida do freezer onde se encontra para a cova. Ou seja, vai ser enterrada a investigação. É ou não é o acordão para soltar o Lula e favorecer o Flavinho e favorecer, né? Se tiver que ter alguma coisa no Brasil, tomara que não aconteça nada. Eu acho que as soluções têm que vir pela via da democracia, e a via da democracia é essa que o Congresso está tentando. O Congresso está tentando a questão de segundo grau e deve tentar também a questão dos dados do COAF. Isso aí é um absurdo em nível internacional o que o ministro Toffoli está fazendo. O ministro Toffoli enlameou a sua biografia. Aliás, ele não passou em 2 concursos para juiz, é ministro da Suprema Corte, ele está pagando a conta para quem nomeou. Bem, 8h17, agora vamos voltar aqui aos nossos assuntos. Eu vou começar com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga. E aí, esse pacotaço do Paulo Guedes, que está sendo muito elogiado pelos economistas brasileiros, que está botando ordem na casa, que propõe aí a extinção de mais ou menos 1.200 e poucos municípios no Brasil, que foram criados pela farra das Assembleias Legislativas, que criaram municípios inteiramente sem condições, segundo Paulo Guedes. O que a AMM acha disso? Bom dia, Neurilan, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, bom dia, ouvintes do Rádio Capital, prazer novamente estar aqui. Não só os economistas acham boa ideia, estão elogiando o pacotaço. Eu também elogio o pacotaço. Com exceção de algumas situações que lá foram colocadas. Eu defendo, não é por ser presidente da AMM, eu defendo que a PEC que trata da extinção de 34 municípios no Brasil, no Mato Grosso, e mais de 1.200 no Brasil, não sejam aprovadas no Congresso Nacional. Por algumas razões, Antero. Veja bem, nós sabemos que muitos municípios criados no Brasil foram feitos com viés eminentemente político. Eleitoral. Entendeu? Né? Eleitoral, exatamente. Você vai, inclusive, a criação de municípios foram suspensas, né, pelo governo federal lá atrás. Não, foi um projeto do Zé Serra que suspendeu essa bagunça toda. Suspendeu, né, foi suspenso pelo governo através de um projeto do senador José Serra, porque, principalmente Santa Catarina, criou município, a cada 7, 8 quilômetros tem um município criado. No Nordeste também, né, foram criados dezenas e dezenas de municípios, né, sem a mínima condições. Em Mato Grosso, se você pegar historicamente os municípios criados em Mato Grosso, as últimas emancipações políticas, né, teve Vera, Cláudia, Sorriso. Sorriso se sustenta. Não, sim, estou falando. Vera e Cláudia também. Não, pois mas tem. Parece que é Cláudia, é Vera, ou é Santa Carmen que está aqui. A mesma situação de Vera e Cláudia é que está nesse processo dos 34. Por que está nesse processo? Porque o processo é o seguinte. Trata da questão do número de habitantes. Tem que de 5 mil habitantes para baixo e tem que ter 10% da receita do ITBI, do IPVA. Não, ITBI, ISS, IPTU
tem que corresponder com 10%. Ou seja, menos, assim, ele pode ter 3 mil habitantes, mas se tiver a receita que sustente, está liberado. Que sustente não, que seja 10%. Que seja pelo menos 10% da receita total. Receita total. Então, veja bem, então nós temos, no Mato Grosso foram criados municípios altamente sustentáveis, mesmo com uma população menos de 5 mil habitantes. Nós temos casos desses, né? E temos municípios que foram criados há muito tempo atrás, entendeu? Tipo Araguainha. Quantos anos tem Araguainha? Né? Mato Grosso... Quantos habitantes tem Araguainha? Araguainha tem quase 1.000 habitantes. Há muito tempo tem essa população. Agora, assim, é um ponto isolado. Da mesma forma como eu quero colocar, se você fazer essa lei para alguns estados, Antério, onde os municípios estão muito próximos, de 7, 8 quilômetros, não tem dificuldade nenhuma. Mato Grosso, nós temos os municípios muito distantes um do outro. Por exemplo, Rondolândia é o exemplo que eu estou dando. Rondolândia, para você ir a Rondolândia, você tem que ir em Rondônia, Pimenta Bueno, Cacoal, para entrar para Rondolândia. Ele saiu, o município vizinho, o maior vizinho dele, de onde ele saiu, foi Aripuanã. Dá quase 700 quilômetros, não tem estrada. Como que o prefeito de Aripuanã vai administrar o município, o distrito de Rondolândia? Vamos colocar para Comodoro, é quase 400 quilômetros de Comodoro, com essa dificuldade toda para acesso. Né? Como Rondolândia, tem outros que estão 100 quilômetros, 200 quilômetros de distância do município mais próximo. Né? Então, é muito complicado essa situação para Mato Grosso. E eu quero colocar também que, se você for considerar, né, porque o que o governo fez? Ele está considerando só o IPTU, o ITBI e o ISS. Municípios com uma população pequena, Antero, o IPTU é muito pouco, porque o número de imóveis é pequeno. ISS é que o prestador de serviço que paga, né, aquela pessoa que presta serviço, é pequeno, porque não tem. E o ITBI quase não tem comercialização de imóvel urbano. É muito pequeno. O ITBI é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. De bens imóveis, entendeu? Se você pega... Por que ele não colocou nessa cesta de tributo, dessas três arrecadações, o ICMS? O ICMS é uma receita estadual e municipal. Ela não é federal. Não é transferência do governo federal. O ICMS é gerado no município. Se você coloca na cesta de tributos receita própria, o ICMS, todos os municípios teriam sustentabilidade. Se você desconsidera a população... É que o ICMS é um imposto estadual, né? Por isso que ele não colocou, né? Não, estadual e municipal. Está na Constituição, é um imposto estadual e municipal. Agora, deixa eu falar para você, se você pegar... Não, quem criou o ICMS é o pai dele, o governo do Estado, né? É a Assembleia Legislativa que pode legislar. Não, está na Constituição. O vereador pode legislar, criar ICMS? Não, ele está... Veja bem, mas ele está na Constituição, o ICMS é um imposto, foi criado na Constituição Federal, que fala que é um imposto estadual e municipal. Mas deixa eu falar, se você tirar o número de habitantes, ao invés de 5 mil habitantes, você coloca 40 mil habitantes, Antero, nós vamos ter muitos municípios com 30, 40 mil habitantes que também não têm 10% da arrecadação desses três impostos. Né? E o que mais nos prende a defender a manutenção desses municípios é porque é a dificuldade que vão ter os municípios que vão absorver de administrar aquela comunidade, aquele distrito, e quem mora lá não pode pagar essa conta. O governo federal, nesse pacote, não pode ver só números. Cabe, né, também ao Estado, aí quando eu falo Estado, seria o governo federal, o governo estadual e governos municipais, né, cuidar do social, cuidar das pessoas. Então não pode ficar olhando só números. Nós vamos economizar extinguindo 34 municípios de Mato Grosso, é menos 34 prefeitos, é menos 300 vereadores, é tantos secretários. Não, e a população que mora nessas comunidades? Como será tratada daqui para frente? Eu defendo uma lei dura para a criação de novos municípios, mas os que já estão, né, cabe ao governo assumir o compromisso social com a população que mora nesses municípios e manter. Agora, é preciso também aqui deixar muito claro, né, e aí nós vamos trabalhar isso no Congresso Nacional, de criar regras, né, instrumento, ferramenta para que esses municípios pequenos possam melhorar a sua arrecadação, né, apertando mais a cobrança de TBI,
cobrando mais a cobrança de IPTU, né, fazendo com que a população pague o seu IPTU devidamente, né, a população desses pequenos municípios, para aumentar a sua receita. Também, do outro lado, diminuir gastos, né, estabelecer diminuição de gasto, colocar gatilhos nas despesas, quer dizer, em vez de você extinguir, fazer a extinção desses municípios, você criar ferramentas, né, de que os prefeitos, por um lado, diminuam as suas despesas, aumente as suas receitas, né, faz um aperto fiscal, né, e aí com a descentralização dos recursos do governo federal para os governos municipais e estaduais. Porque não adianta acabar com 34 municípios do estado de Mato Grosso se o governo continuar com os recursos ficando em Brasília. Tá, mas uma das finalidades do Pacto Federativo é acabar com isso para fazer o recurso sair de Brasília e vir para o município e vir para os estados. Mas veja bem, mas até agora, Antero... É o que estão falando. Mas agora não aconteceu, por exemplo, está falando, não, nós vamos dividir o royalties do petróleo, mas hoje o que nós recebemos do FPM é 24% do imposto de renda e do IPI. Nós não está aumentando a nossa participação, né, nesse bolo tributário. O que nós recebemos do ICMS é 25% do que se arrecada no Estado. Não está aumentando a nossa participação. Está passando recursos... Eu quero saber o seguinte, a AMM defende o quê? Vereador e prefeito ou defende o munícipe? Não, nós defendemos a população. A população, então... Defender a população é que nós estamos defendendo... Aí eu quero lhe fazer a seguinte pergunta. Não. Se colocar na lei, quer dizer, eu não estou defendendo aqui que extinga, ou que faça isso, que faça aquilo. Eu acho que podia tratar disso daqui para frente. Dificultar a criação dos municípios daqui para frente e manter o que está aí. E apertar os ajustes fiscais que estão aí. Mas poder-se-ia tranquilamente fazer o seguinte. Eu talvez tenha sido o parlamentar que mais recebi título de pessoa não grata no estado de Mato Grosso. Das câmaras municipais. Uhum. Porque eu defendi o seguinte, que cidades com menos de 50 mil habitantes, que as câmaras municipais funcionassem com mandato honorífico. Ou seja, que o vereador não ganhasse nada. Porque desses 34 municípios de Mato Grosso, eu tenho certeza absoluta que em todos eles, no máximo, a Câmara Municipal reúne uma vez por mês. É assim ou não é? Sim. Então, o que vai ter uma remuneração o vereador que reúne uma vez por mês? Aí são 34 câmaras, salários para os municípios altíssimos. Quer dizer, essa coisa precisava dar uma regulamentada. A outra regulamentação é o seguinte, não estou defendendo a extinção, estou defendendo a manutenção dos que aí estão. Correto. Mas a outra regulamentação, mas acho que esses gastos tem que cortar, cara. Tem que cortar. Essas coisas já foram melhores no passado. Meu pai foi vereador em Cuiabá, não defendo isso para Cuiabá, não. Porque para ser vereador hoje em Cuiabá, você tem que ter uma atividade de uma dedicação extraordinária. Mas assim, meu pai foi vereador aqui com mandato honorífico. Compare a Câmara Municipal, o tempo que meu pai foi vereador. Era papai, Ranulfo Paz Barros, Evaldo Duarte Barros, Benedito Pedro Dorilheiro, Major Ribeiro Leite, enfim, era uma Câmara Municipal de altíssima qualidade. Joaquim Lobo Duarte, era uma Câmara Municipal de altíssima qualidade. Quanto que recebia? Nada. O jeton para ir na Câmara. Entendeu? Aí depois é que veio a remuneração, etc e tal. Eu não sabia disso. Quem me ensinou disso, nem meu pai me falou isso. Quem me ensinou isso depois de eu ser senador foi o Paulo Artung do Espírito Santo. Então algumas coisas a gente precisa fazer. Mas é isso que eu estou propondo. Veja bem, em vez de você fazer a extinção do município já existente, você fazer manutenção, criaria na PEC instrumento e ferramenta de um ajuste fiscal e de redução de gastos. Por exemplo, o vice-prefeito, ele não está trabalhando na prefeitura, ele não pode receber salário. Mas tem que extinguir no Brasil inteiro. Pois é, eu não estou falando, é o momento para discutir. Um município com 5 mil habitantes precisa ter 9 vereadores?
É muito vereador. E o que a gente percebe, pode até haver a redução de repasse dos odestos. Antero, a gente percebe, eu fui prefeito por 8 anos, a gente percebe que o valor que você passa para as câmaras hoje, mesmo município pequeno, é muito para as despesas. Não pode ser uma casa de gastança. Exatamente. Tem que ser uma casa de debate. Tem algumas câmaras em Mato Grosso, de vereadores, que são extremamente sérias. Elas devolvem para as prefeituras parte dos recursos. Uhum. Por exemplo, lá em Sorriso, inclusive a IMM fez um projeto... Sorriso, Nova Mutum, eles fizeram isso muito tempo. Hoje não faz mais, mas já fizeram no passado. A Câmara devolveu a parte dos recursos, que eu fiz um projeto, inclusive, de uma creche lá para Sorriso, com recursos da Câmara. Quer dizer, tem alguns exemplos aí. Então, todas as câmaras, se você pegar, ela pode devolver parte do dinheiro para as prefeituras. Então, por que não reduzir o duodécimo como forma de ter mais receita na conta das prefeituras? Por que não salários de vice-prefeitos que não estão trabalhando, por que ele tem direito a um salário se não está trabalhando? Da mesma forma, criar um ajuste fiscal também para os prefeitos, cobrar os tributos, porque tem municípios que as pessoas praticamente não pagam IPTU. O prefeito não quer cobrar por uma questão política, também tem que ter algumas ferramentas de ajuste fiscal nos municípios para diminuir os gastos, né, que às vezes são exagerados. Eu defendo tranquilamente um controle absoluto dos gastos das prefeituras, né, e um aumento de arrecadação. Agora, vamos fazer daqui para frente valer uma lei que dificulta a criação de município com esse viés eminentemente político. Eu acho que essa é uma boa solução. Pelo menos se barrar para frente, você está arrumando o futuro do Brasil. Exatamente. Como eles vão fazer na questão da estabilidade, né? Estão querendo mexer na estabilidade públicos dos que vierem a entrar no serviço público, e assim mesmo em algumas carreiras. Tem carreira que não tem como não ter estabilidade no emprego. Você pensou o desastre que seria não ter estabilidade no emprego na educação? Quer dizer que assume o prefeito do PT, manda todo mundo embora que não é do PT. Assume um que é contra o PT, aí manda todo mundo embora que tem simpatia pelo PT. Tá de brincadeira, né? Quer dizer, nós vamos tratar a ciência de uma forma completamente diferente. Mas daqui o Leandro, da Chácara dos Pinheiros, manda aqui a seguinte mensagem. Bom dia, Antero. Certos políticos carreiristas nunca vão concordar com essa medida. Vai secar a teta. Mas eu acho que isso trata de uma regulamentação em nível federal, né? Eu acho que o projeto foi rejeitado em Brasília, infelizmente foi rejeitado. Eu acho que, modéstia à parte, seria um grande projeto. Municípios até 50 mil habitantes, porque, olha, em Mato Grosso, se fizer um levantamento da AMM, você vai constatar, municípios até 50 mil habitantes não reúnem mais que uma vez por mês. Antero, isso é muito claro, a população sabe disso, né? Eu fui prefeito, eu reclamava muito ter que repassar o DODES final do mês para a Câmara, sabendo que ela gastava metade daquilo que nós estávamos passando, quer dizer, o necessário, né? E vendo que faltava dinheiro para a gente executar algumas ações junto à população. Então, quando eu falo que a gente defende aqui o município, porque eu estive, inclusive, esse final de semana em Marilândia, em Santo Afonso, a gente percebe que lá, quando era distrito, a dificuldade que já era de ter um atendimento na área da saúde, na área da educação, na questão das estradas. O poder estar ali local, ele atende mais fácil a população. Bem ou mal, ele atende um pouco mais a população daquela localidade. Então, as regras têm que ser duras daqui para frente. O que já está aí é fazer ajustes, né? Ajuste nos valores de repasse para as câmaras. Você tem uma proposta interessante que seria sem remuneração, até porque reúne uma vez por mês, fazer um ajuste fiscal de melhorar a arrecadação própria, estabelecer gatilho nos gastos, não ter a PEC de teto de gasto no Estado e no governo federal, deveria ter nos municípios também. Dá para fazer muita coisa para melhorar na performance das prefeituras do Brasil. O grande erro desse projeto deles é que eles não mexem nos outros poderes. Porque não pode mexer, mas precisa ter um ajuste no judiciário, né? Também não adianta eu querer só cortar no executivo. Não, só vai cortar no executivo. Porque o judiciário legislativo não vai cortar, são outros poderes. Eles não vão se intrometer. Mas reduza, vamos fazer a proposta de redução do DODES. Mas eles não aceitam, eles são os senhores da toga, são excelências. Você aprenda isso que
tem que tratá-los por excelência. O Brito Ferreira está mandando aqui o seguinte: o Brito Ferreira é aquele democrata que escreve para nós assim, leia aí, tá bom, então eu vou ler. Obrigado, não me rotunde, por favor, não tenho que ser cego para achar que o bolsominion tem cérebro. Você chama esse ou aquele partidário, não está certo, o país tem mais de 30 partidos. Aí ele manda uma foto do Lula, bom dia, aí manda o Lula aqui, todo sorridente, bom dia, ele não é petista, como se fosse, né? Vou contestar esse senhor. No Nordeste tem município que existe há mais de 100 anos, não foi criado agora. Leia aí, quer dizer, democraticamente ele dá ordem, leia aí, tá bom, tá lido. Por favor, só fala do seu lugar, deixa os outros estados que você não conhece. Deixa eu falar para o Brito Ferreira, eu morei na Paraíba, eu morei na Bahia, eu conheço bem o Nordeste, talvez até mais que ele, né? Porque eu trabalhei, inclusive, nessa região. E daí ele está enganado. Eu falei que Araguainha não foi criada agora, foi há muito tempo, né? Por isso que eu defendo, né, que permaneça. No Nordeste tem municípios que foram criados há 300 anos, 200 anos, muito mais velho que Araguainha, e que é menor que o Araguainha, do tamanho de Araguainha ou até menor. Eu estou colocando que Santa Catarina eu conheço muito também. Então, tem estados que têm municípios muito próximos do outro, que talvez fazer a fusão seja mais fácil. No Mato Grosso é diferente, os municípios estão muito distantes, como acabamos de citar agora, que tem, por exemplo, Rondolândia fica quase 700 quilômetros longe de Aripuanã. É isso que eu coloquei, né? E sei que o descobrimento do Brasil começou pelo litoral, pela Bahia. Então, né, tem municípios muito mais velhos, muito mais antigos do que os nossos aqui no Mato Grosso. Tá. Estou entrevistando aqui o presidente da AMM, Neurilan Fraga. Você não acha que isso pode ser um bode na sala também? Porque... Não, veja bem, na quarta-feira, quando o presidente Bolsonaro esteve com o ministro Paulo Guedes no Senado entregando o pacotaço, eu estava lá. Porque toda semana eu estou em Brasília, com exceção dessa que eu não fui, eu estava lá no momento da entrega. Eu estava dentro do Senado, dentro do plenário, inclusive. Né, eu nunca vi um batalhão de segurança e de fotógrafos, de repórteres que estavam acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. E depois ficamos quarta-feira à tarde, quinta-feira eu fiquei em Brasília conversando com deputados, com alguns senadores, né, muitos falavam, olha, isso é um bode que está sendo colocado na sala para poder falar, olha, nós retiramos isso aqui, mas em contrapartida a gente não abre mão dessa situação. Muitas lideranças políticas estão achando que é um bode que está sendo colocado dentro da sala. O Luciano está perguntando o seguinte: qual é a posição da Assembleia em relação a essa decisão da extinção de alguns municípios? E de retirar da Assembleia a possibilidade de criar outros. A Assembleia está louca para criar municípios. Inclusive, você defendeu aqui a criação de vários municípios. Né? Não, defendi e continuo defendendo. A União do Sul, por exemplo. A União do Norte. Com critérios, vou aqui citar, com critérios eminentemente econômicos, colocando na balança, né, a receita própria de que aquele futuro município terá, o potencial de produção tanto urbano, né, como rural, né, para poder criar. Nós temos União do Norte, me parece, mais de 12 mil habitantes. Né, já tem uma economia forte. Eu cito o Espigão do Leste, lá na região do Araguaia, está a 210 quilômetros de São Félix, e tem 200 mil hectares de produção de soja no seu entorno. Né? Então, está a 210 quilômetros do município. E quantos habitantes tem lá? Tem 6 mil habitantes, 7 mil habitantes, entendeu? Quer dizer, tem alguns aí, 3, 4, que eu acho que têm condições de ser criados. Né? Então, eu defendo aqui, vou novamente repetir, nós não podemos criar município com viés eminentemente político, eleitoreiro. Nós temos que criar municípios, e Mato Grosso tem condições de criar alguns municípios com viés eminentemente econômico, né, e financeiro. Isso é muito claro a minha posição. E que não tem extinção de nenhum, e criar todo um mecanismo de fazer com que tenha uma eficiência nas arrecadações municipais, uma diminuição dos gastos, né, e aí essa proposta de até redução do ODS para as câmaras de vereadores, principalmente nos municípios pequenos. Se esses municípios forem extintos,
Vamos supor que não seja bode, que seja verdade isso, que seja para valer. E que aconteça. Seja para valer e que aconteça. Não é também salutar trabalhar uma alternativa de colocar uma emenda no projeto para estabelecer o seguinte, que o município mãe, quer dizer, o município que vai receber esses municípios, tomara que não ocorra, mas assim, o município que vai receber esses municípios são obrigados a destinar a esses futuros, aspas, distritos, a mesma receita que eles recebiam enquanto município. Mas o governo não Porque aí ele não vai ter as despesas que tem com o cargo de prefeito, de vice, de vereadores, de secretários, de carro, de luz, ele não vai ter essas despesas e vai ter a destinação da mesma receita. Mas na proposta do governo, Antero, não está propondo que vai aquelas receitas que hoje aquele município que poderá virar distrito tem, não vai para o município sede. Ele vai aumentar a receita dele, quando ele aumentar, você aumenta a população, evidentemente ele muda de nível do FPM, né, vamos supor, 1 vai para 1,2. É um aumento aí de R$300 mil. Só que lá se gasta mais. Vamos eliminar o cargo de prefeito, de câmara, de secretário, mas os funcionarismo público que está hoje lá trabalhando nos PSF, na manutenção das estradas... isso vai ter que continuar, vai precisar. Vai estourar o limite de responsabilidade fiscal do município que vai estar recebendo isso, porque hoje todos estão já no limite. Né? Quando ele absorver o funcionário daquele município que virou distrito, vai estourar, ele vai sair dos 54, mesmo que aumente a receita dele, vai estourar também do município que está recebendo esse outro. Né? Estoura o seu limite e as receitas, por mais que ele possa aumentar por conta do aumento na participação, é muito pequena em relação ao que se gasta nesses municípios que poderão virar distrito. Então, é uma conta muito difícil, né? Muito complexo, que tem que ser amplamente discutido, porque senão você vai prejudicar aquele que está virando distrito e aquele que está absorvendo aquele município. Daí a característica de bode, né? Agora, o seguinte, você que está semanalmente em Brasília, você já conversou isso com os deputados federais e senadores? Qual que é a chance disso passar lá? Porque eu acho que essa medida não passa no Congresso Nacional. Pelo menos na quarta tarde, quinta-feira, que eu fiquei em Brasília, da semana passada, né, era com quem nós conversamos, a gente percebia assim, que dificilmente essa proposta vai passar. Do jeito que foi proposto, do jeito que está sendo colocada. Né, acredito que não haverá extinção dos municípios, haverá algumas medidas, né, de ajustes para que para a criação de novos, a criação de novos e também para que esses que estão sendo ameaçados tenham um prazo para poder se adequar e aí ter os 10% da receita que está pedindo no projeto de lei. Presidente da Neurilan Fraga, entrevistado aqui, muito obrigado pela sua Eu só queria aproveitar o momento, Antero, para poder convidar a população, convidar os empresários, tanto da cidade como também do agronegócio. Dia 18, na próxima segunda-feira, nós estaremos trazendo aqui na MM o economista Api, né, e o deputado federal Baleia Rossi, que é o presidente do PMDB a nível nacional, que apresentaram uma proposta da reforma tributária. Nós estamos muito... Quando vai ser isso? Vai ser dia 18, na próxima segunda-feira, no período da tarde. Porque nós estamos muito preocupados... Traga eles aqui na Nós estamos discutindo a reforma tributária e essa proposta lá, vai ser taxado no consumo. É a proposta. Mato Grosso seria muito prejudicado porque nós temos um baixo consumo, porque a população é pequena. Nós somos produtores. Então, nós estamos trazendo para a discussão um momento importante para os empresários urbanos, rurais. Para o Estado. Para o Estado de Mato Grosso. Para poder estar discutindo isso. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade.